ouvintes da Rádio Mundial, tudo bem? Estamos aqui hoje na Rádio Vibe Mundial para a gente bater um papo, nós conversarmos a respeito de vários temas. E hoje o tema que nós vamos falar é o abandono existencial, né? Quando a gente se abandona, né? Então esse é um tema bem amplo que vai nos trazer condições de refletir sobre vários aspectos, sobre o que significa o abandono, sobre o que é essa condição e principalmente quais são as questões que nós podemos pensar e refletir a respeito daquilo que significa o abandono. Então nós vamos bater um papo, um papo leve, tá? Para que a gente possa compreender o que significa essa questão de abandonar-se, né? Porque muitas vezes a gente consegue compreender muito bem que a perspectiva do abandono, né, a gente fica muito triste, né, incomodado quando a gente percebe que existe, por exemplo, quando a gente vê uma criança abandonada, por exemplo, ou um cachorrinho, um gatinho abandonado, mas a gente não se dá conta do que é o nosso abandono existencial, que é quando a gente não se cuida, que é quando a gente não consegue compreender aquilo que existe dentro de nós, né? E a gente acaba não prestando tanto atenção, né? Porque, basicamente, quando nós nos abandonamos, está acontecendo um fenômeno, né? Esse fenômeno ele está diretamente relacionado ao fato de você não ter ideia, né, de que existe uma parte dentro de você que tem um processamento, né? Então tem a nossa mente que processa as informações e tem também aquilo que existe dentro de nós que é um outro tipo de processamento, né? Que é a nossa essência, né? Está relacionado à nossa essência, à nossa alma, e tudo isso tem um processamento. Acontece que muitas vezes nós não damos atenção a essa essência. E quando não damos atenção nessa essência, o que ocorre? Ocorre todo um processo de angústia, né? Porque a sinalização desse abandono interno é a angústia, viu? Se você não sabe, é isso. Se você está sentindo angustiado, angustiada, isso significa que existe algum tipo de abandono aí dentro, né? É claro que, sobre a perspectiva fisiológica, existe toda uma questão cerebral, né, que interfere nisso, mas eu não vou entrar nesse ponto. Nós vamos ficar naquilo que significa esse abandono existencial, né? Porque quando nós não percebemos que estamos nos abandonando, né, e isso é muito comum no dia a dia, a pessoa ela não se dá conta que existe um outro tipo de processamento, e esse processamento é preciso dar atenção, né? Então, o que significa isso? Vamos destrinchando aos pouquinhos, porque o tema é complexo e o tempo é curto aqui para a gente falar, né? Então, essa questão, muitas pessoas me perguntam assim: Léo, mas eu fui, principalmente mulher, né? Mas eu estou indo na academia, eu estou indo eu fui no salão de cabeleireiro, né? Ou fala assim: nossa, Léo, eu estou me sentindo meio abandonada, tá? Eu acho que eu preciso ir no salão de cabeleireiro. Olha, o salão de cabeleireiro é importante, sem dúvida nenhuma, trabalha muito a questão da autoestima. No entanto, existe, isso é só uma parte, isso é uma parte física, né, de toda essa condição. O que ocorre efetivamente é que nós cuidamos de uma parte, mas esquecemos da outra, esquecemos dessa conexão interior. E essa conexão interior é que faz a diferença, né? E é dela que nós vamos aprofundando, descendo cada degrauzinho dessa parte, tá? Então, quando nós nos esquecemos, basicamente existe um sentimento de angústia. E esse sentimento de angústia, ele faz o que com a gente? Ele faz com que a nossa autoestima reduza, faz também
que aconteça um fenômeno que é o fato de que as outras pessoas também não percebem muito quem nós somos ou as nossas qualidades, né? Eu vou dar um exemplo. Geralmente a pessoa está querendo ser valorizada no trabalho, né? Então, está querendo ser valorizada. E aí, não sei se vocês já viram isso ou já passaram por isso. Aquela pessoa que nem sabe tanto, que nem tem tanta experiência assim, né? Muitas vezes é promovida no seu lugar. Quando isso acontece, eu estou trabalhando terapeuticamente com uma pessoa, eu percebo muito bem, eu vou analisando, nossa, mas por que será que isso aconteceu? Tecnicamente a pessoa entende que está bem? Muitas vezes está. Existe também capacidade para a nova posição? Também existe, né? Mas por qual motivo foi escolhida uma pessoa que muitas vezes sabe menos, né? Em grande maioria das vezes, está diretamente relacionada a esse abandono interno. Porque esse abandono interno faz com que você não coloque a sua energia para fora. Faz com que você prenda a energia dentro de si. E quando você prende a energia dentro de si, por mais que você tente vender, por mais que você tente passar, ainda assim não é algo satisfatório, não é algo bom, né? Porque existe um bloqueio, forma-se um bloqueio, né? Então, quando se forma esse bloqueio, por mais que você queira, imagine que tem um bloqueio, esse bloqueio, a sua informação bate no bloqueio e não passa para as outras pessoas, ou seja, as outras pessoas, elas acabam por não reconhecê-la. Elas acabam não reconhecem a qualidade que existe dentro de você, né? Então, à medida que você vai percebendo o que é esse ser, né? Mas aí as pessoas perguntam, Léo, o que é, então, dar atenção para essa existência, né? Significa observar, né, a sua essência, observar aquilo que existe dentro de você, observar aquilo que já existe dentro de você e sempre existiu, só que você não dá conta, porque inevitavelmente você prestou atenção, como tanto você quanto eu, né, prestamos muito mais atenção na nossa parte cognitiva, nos nossos pensamentos, né? Se pegarmos, por exemplo, a dinâmica do Zen budismo, né? Lá no Oriente, que surge uma corrente da parte, uma mistura tanto do taoísmo quanto uma mistura do budismo, né? O Zen budismo que fala que nós já temos a essência, que procurar a nossa iluminação não é válido, porque procurar a nossa iluminação seria um tempo perdido, porque a partir do momento que você deseja procurar a sua iluminação, você já está colocando um desejo egóico. Então, o que eles falam, olha, apenas sente num estado meditativo e tente se entregar para essa experiência. Não é não pensar em nada, porque se você tentar não pensar em nada, você já está pensando em alguma coisa, entende? Eles falam assim, olha, apenas sente e se entregue para esse fluxo. Isso é um ótimo exercício para você começar a perceber o que é esse ser dentro de você. Esse ser dentro de você, ele já tem toda a magnitude, vamos dizer assim, de experiência, que faz com que você olhe para tudo isso e consiga perceber, né, o valor que existe aí dentro, né? Então, uma dinâmica para que você comece a perceber quem você é por dentro, né, e comece a corrigir e até mesmo curar essa questão da falta da falta de atenção para você, o curar esse abandono dentro de você, é fazer algo muito simples, que significa sentar silenciosamente. Você não precisa de música, você não precisa de nada. Você pode sentar silenciosamente e se entregar para essa experiência.
Um exercício que eu sempre faço e dá muito resultado, tanto com as pessoas quanto também comigo, né? Eu apenas imagino que a minha consciência está descendo para o meu coração e a partir do meu coração eu me entrego para aquilo que a experiência pode me trazer, né? Ou seja, eu apenas presto atenção naquilo que existe dentro de mim, né? E muitas vezes nesse momento vem intuições. Você começa a perceber algo que Jung chamou lá atrás de imaginação ativa. Você começa a perceber as suas falas, você começa a assistir às suas falas, você começa a olhar para dentro e perceber o quanto existe de vida dentro de você. Porque, veja só, se nós olharmos para a beleza da vida, nós não precisaríamos pedir nada. Sabe por quê? Porque se você olha para a beleza da vida, você só tem tempo de agradecer. Não sobra tempo de você pedir. Por qual motivo eu digo isso? Porque a partir do momento que você se abre para essa beleza da vida, primeiro que você já vai corrigindo aquilo que existe dentro de você de abandono. Segundo, que você consegue perceber a quantidade de maravilhas que existem ao seu redor. E aí, nesse momento, você só agradece. Mas é claro que as pessoas me falam assim, mas Léo, eu estou passando por uma situação muito difícil. Eu estou passando por uma situação muito delicada, né? Eu estou doente, estou desempregado. E transitam por pensamentos que fazem a pessoa se sentir mal. Mas mesmo se você estiver desempregado, mesmo se você estiver doente, mesmo se você estiver em uma situação difícil, o que vai adiantar você pensar mais ainda na sua situação difícil? Se você começar a se abrir, mudar a sua frequência energética, mudar o seu padrão de pensamento e começar a se abrir para aquilo que existe de bem dentro de você, né? De você falar assim, puxa vida, eu posso estar passando por uma situação difícil, mas vamos mudar aqui dentro? Deixa eu mudar a forma como eu penso aqui, eu não vou me entregar a essa situação. Eu não vou me entregar, deixa eu sair, eu tenho força para sair dessa, eu tenho energia para sair dessa. Quantas pessoas eu já atendi que elas não compreendiam a força que tinham. Não compreendiam. Estavam numa situação existencialmente jogadas, prostradas no ao chão. E em uma situação deplorável, em uma situação difícil. E aí, no momento que nós vamos trabalhando terapeuticamente o sentido das coisas, o sentido da vida, né? Nós vamos trabalhando para que elas estão ali. Essa pessoa ela começa a perceber que existe dentro de si algo que ainda a convoca para que ela possa seguir em frente. Existe um autor chamado Viktor Frankl, que ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido. Eu considero uma obra-prima, porque ele foi prisioneiro em um campo de concentração quando ele estava ali naquele conflito da Segunda Guerra Mundial. E ele foi prisioneiro, e ele tinha que descobrir a cada dia uma razão para viver. No livro, tem um livro que ele relata que algumas pessoas, ele percebia que algumas pessoas estavam desistindo e comiam o seu último pedaço de pão que guardava na roupa. E na hora que isso acontecia, a pessoa, ele sabia que a pessoa tinha desistido. Então, ele começa a refletir sobre a experiência dele num campo de concentração. Veja que difícil foi a situação dele. Esse livro é uma obra-prima. Recomendo que você leia. Te faz pensar muito na vida e no sentido. Porque para aquele que entende, começa a compreender que está se abandonando ou que já está abandonado,
perante a vida, vai começar a perceber assim, olha, como que eu faço para sair dessa situação? Ou seja, encontrando um sentido. Né? Eu brinco falando assim que o sentido da vida é sempre para frente. Né? É sempre para frente. Se nós olharmos para aquilo que nós precisamos fazer, para aquilo que ainda faz sentido na nossa vida, a gente vai encontrando muitas coisas boas, positivas, saudáveis, para que a gente possa não só se ajudar, mas como também ajudar outras pessoas. Que é uma outra coisa que é muito interessante quando as pessoas me falam que estão sem sentido, estão se sentindo assim, abandonadas. E geralmente as pessoas elas não descrevem que elas estão abandonadas por si. Elas descrevem que elas estão abandonadas pelo outro. E olha que interessante, né? É o outro, seja ele quem for. Pode ser um marido, uma esposa, uma namorada, uma filha. O outro serve para a gente perceber mais sobre nós. Então grava aí, tá? Olha, grava, eu vou falar de novo para você. O outro serve para percebermos mais sobre nós. Ok? Isso é uma dinâmica, isso é uma regra, isso não muda, tá, gente? Isso é uma regra, isso é da natureza humana. Sempre que existe o outro na nossa vida, o outro, ele é um espelho que nos mostra como nós estamos lidando com nós. É claro que tem toda uma sabedoria que nós podemos desenvolver para percebermos como interpretar aquilo que o outro está querendo nos ensinar. Né? É aí que a terapia ajuda muito, uma prática espiritual também ajuda muito. A prática espiritual, principalmente, independente da sua crença, independente da sua busca, se for em um grupo, se for em uma igreja, em um centro, o que for. A prática espiritual, se for sozinho, fazendo meditação, ok? Ela ajuda muito para tentar ali, ela ajuda o amadurecimento do ego. Porque, olha, gente, eu tenho um tempinho que eu trabalho com desenvolvimento humano. Essa história de matar o ego, eu nunca vi uma balela tão grande como essa. Não tem como matar o ego, gente. O ego é uma estrutura. Para isso nós precisaríamos estudar um tempão os autores que falam sobre isso, né? que dissertam sobre isso. Mas, aqui, resumidamente, o ego é uma estrutura que ele pode ser amadurecida. O que é o ego? Se fala tanto do ego, a pessoa egóica, né? Só explicando. Entenda assim, ó. Sabe aquele filtro de papel que você coa o café? O ego é isso. Mentalize isso. É como se o ego ele fosse o filtro de papel que você coloca ali para fazer seu cafezinho. Então você coloca o filtro de papel, coloca o pó do café e vai colocar água quente para que a água quente passe por aqueles microfuros e naqueles microfuros vai passar microgrãos de café que vai tingir a água quente e vai passar por ali, ok? Então é assim que a gente faz o nosso cafezinho que a gente gosta. Eu adoro. Então, nesse momento, o ego, imagine que o ego é só o filtro. Só que o que acontece? Se esse ego ele não está amadurecido, o ego ele começa a acreditar que ele não só é o filtro de papel, mas como ele também é a garrafa, ele é a pessoa que está fazendo, ele é a casa, ele é o bairro todo, ele é a cidade, ele pode ser tudo aquilo que ele quiser. Vocês já escutaram essa frase? Ventilada aí na sociedade por alguns grupos, algumas ideologias, que você pode ser tudo aquilo que você quiser ser? Acredite, isso é uma mentira, tá? Isso é apenas para poluir a sua cabeça e para construir uma imagem de ego que não existe. Porque se você pensa que você é alguma coisa, eu vou dizer para você muito claramente, você não é. Tá? Porque o que nós somos é uma essência, uma energia conectada em um corpo físico, biológico, fazendo uma travessia durante um tempo
nesse plano aqui, porque meu querido aqui professor Wagner Borges já estava explicando toda uma questão espiritual da busca espiritual no programa anterior. Ele estava bem dizendo o que é a busca espiritual, né? O aluno, o buscador espiritual, e o quanto que a gente precisa se proteger em relação a isso. Então nós não somos um corpo físico, né? Nós somos uma experiência energética fazendo aqui nesse plano, né? Fazendo somos uma energia fazendo uma experiência bioenergética aqui nesse plano, ok? Então, quando você vê esses grupos, né? Não vou citar grupos aqui, vocês sabem muito bem quais são, mas alguns grupos tecendo aquela ideia de que você pode ser tudo aquilo que você quer ser, estão te enganando. Desculpe te falar. E o quanto que isso ganha notoriedade na nossa sociedade, porque a nossa falta, o nosso abandono existencial é tão grande que faz com que a gente tenha uma dificuldade muito expressiva uma dificuldade assim muito expressiva de compreender essas coisas, né? E aí a gente perde o discernimento daquilo que somos nós e daquilo que não somos. Então o abandono está ligado a isso, e a gente precisa perceber as falácias que a nossa mente, o nosso ego conta pra gente. Porque lembre disso, o coador de papel tentando ser o planeta, tentando ser tudo aquilo que ele quiser ser. Não dá. Ele é o coador de papel, ele filtra. E o que nosso ego filtra? Ele filtra as informações do inconsciente para a consciência. Esse é o papel do ego. Somente isso, tá? Então tem autores como Freud, Jung, Jacques Lacan, um monte que fala sobre ego. Os contemporâneos, a transpessoal também fala sobre o ego. Olha, tem um monte de teoria que fala sobre isso. É só estudar. É só estudar, tá? Então, à medida que você vai estudando, você vai percebendo e vai também percebendo uma fonte confiável, né, de ensinamento. Se você pega, olha, todas as linhas orientais, espiritualistas, religiosas, enfim, você pega o taoísmo, o budismo, o shintoísmo, o brahmanismo na Índia, todas elas falam a respeito do amadurecimento desse ser interior. O que eles estão falando? Do amadurecimento desse ego. Porque se nós não compreendemos que precisamos amadurecer esse ego, nós não conseguimos nem chegar na ideia do ser que está abandonado. Entende? Percebe o que eu estou construindo aqui com você? Percebendo que algumas pessoas nem sabem que estão abandonadas, né? Nem sabem que estão acreditando que podem ser alguma coisa, né? Estão acreditando que podem ser alguma outra coisa. Ou seja, nós podemos ser tudo aquilo que já somos, porque dá um trabalho danado ser aquilo que a gente não é, gente. Quanto nós vemos isso no mercado de trabalho. Eu atendo muitas pessoas no mercado de trabalho que estão ali tentando ser alguma coisa que elas não são. Se você abre o LinkedIn, é um show, né? Ninguém fala isso, né? Eu estou aqui para falar isso. LinkedIn é um show do personagem, né? Tem pessoas... Muitas vezes você olha o currículo da criatura, tudo aquilo que diz que faz, parece assim, não. Se essa criatura está falando que fez tudo isso, ela deve ter uns 250 anos, e por que ela não foi convidada para trabalhar na NASA? Né? De tanto que parece, que é espetacular. E aquilo ali é uma propaganda apenas, né? Mas Serginho já está me dando o sinal aqui para a gente fazer um intervalo. Eu volto já já com esse tema, tá? Olá, estamos aqui de volta. Que bom que você continua aí escutando, viu? Estamos aqui pela Rádio Vibe Mundial. Então, vamos continuar esse tema, né? Porque
toquei em muitos temas importantes aqui e nós vamos gradativamente discorrendo sobre cada um deles, tá? Então eu estava falando sobre a questão, né, o quanto que as pessoas elas vestem um personagem e o personagem não é você. Né? O personagem é aquele ego que eu falava anteriormente, né? O filtro de papel, cai o cafezinho, e o filtro de papel é como se ele quisesse ser tudo aquilo que pudesse, que ele pode pensar em ser, né? Mas a essência dele está ali e ele faz um bom trabalho. É assim ao nosso ego. Ele tem a oportunidade de filtrar aquilo que vem do inconsciente para o consciente. Né? Existem, para vocês terem ideia, só uma questão técnica, existem patologias específicas que a pessoa ela perde esse filtro com entre as coisas que vêm do inconsciente e a nossa consciência, né? Para a nossa consciência. Então perde esse filtro e lamentavelmente a pessoa precisa fazer tratamentos psiquiátricos e é bem delicado. No entanto, para a gente continuar falando dessa perspectiva do abandono, você já se deu conta, se você está acompanhando aqui comigo, penso que você já tenha se dado conta de que na hora que a gente veste um personagem, nós já abandonamos o nosso ser. Né? Então o nosso ser já está abandonado a partir do momento que nós vestimos um personagem, que a gente tenta ser aquilo que não somos. Nós só podemos ser aquilo que somos. E aquilo que somos é aquilo que somos na essência, aquilo que não tem mudança, aquilo que o Zen budista fala que nós já somos iluminados na nossa essência, porque somos uma essência divina. Então não é interessante isso, essa visão? Que, veja só, se você entra em contato com essa essência, você não precisa pedir mais nada, porque nesse lugar você não pede mais nada, porque não dá tempo de pedir, porque você só vai ter o que agradecer. Então vamos entrar nessa sintonia. Você que de repente passa por um processo difícil, você que passa por um processo delicado de vida, né? Vamos mudar esse padrão. Porque se você está passando por um processo delicado de vida, seguramente existiram situações que viabilizaram essa, vamos dizer assim, esse mergulho dentro dessa situação e talvez você não percebeu, porque isso é inconsciente. Esse é meu trabalho como terapeuta, tentar decifrar onde a pessoa se equivocou lá atrás, não no sentido de julgamento e não no sentido de dar bronca, principalmente quando eu estou atendendo. Muitas vezes eu dou bronca aqui na rádio para você acordar, dar uma acordada aí, mas veja só, na hora que a gente está tratando a pessoa, o ser, nós precisamos tratar com mais absoluto carinho, com mais absoluto respeito, porque aquilo é uma experiência, né? É uma experiência divina que está ali, né? Todos os nossos profissionais, agora eu falo com todos os profissionais da área psi, quando vocês estiverem atendendo, e eu atendo vários profissionais da área psi que vêm fazer supervisão comigo, para os profissionais da área psi, né? Quando vocês estiverem com um paciente, é muito importante que vocês olhem para isso e comecem a compreender que ali está uma centelha divina. Então fale com aquele ser como se você estivesse falando com Deus. Tá? Isso vai ajudar muito a percepção de acolhimento e também a percepção da pessoa de que ela está sendo ouvida. Isso ajuda muito. Um dia eu vou fazer até um programa só falando para os profissionais da área psi. Isso vai ser muito bom. Mas vamos continuar aqui no tema do abandono. Então, esse é o meu trabalho, de tentar enxergar, né, junto com a pessoa, de construir esse fio da meada, esse quebra-cabeças, que mostra para a pessoa onde ela está se equivocando perante a vida, para construir, colapsar, ok? Uma realidade que não é boa.
né? Então, por exemplo, a pessoa que vive uma perspectiva de abandono, né? Que de repente tem ali em sua vida muitas questões existenciais que de repente precisa perdoar muitas pessoas, muitos familiares que não foram legais com ela, com ele, né? Então, diante a isso, o que forma dentro daquela pessoa? Uma raiva. Essa raiva a pessoa nem sabe que tem. A pessoa pensa que dentro daquela perspectiva ela ou ele tem uma energia muito grande e não vai se deixar levar por qualquer que seja a situação. Então a pessoa entra em confronto com todo mundo, arruma briga no trabalho, arruma briga com familiares. Então isso faz o quê? Né? Veja só, como existe esse conflito interno interno vem para fora. Então vai encontrar inevitavelmente pessoas com algumas características específicas que inevitavelmente vai fazer com que essa situação se amplifique. Então, inevitavelmente, essa pessoa ela será provocada por outras. Então não para, entende? Quando nós não percebemos aquilo que nós somos luz, inevitavelmente nós estamos nos abandonando. E vamos começar a emanar para o universo exatamente aquilo que existe dentro de nós. Agora tem uma questão também, que é uma das formas de abandonar-se. Quando nós estamos passando por um momento difícil, geralmente de muito trabalho, de muitas questões que a gente não sabe muito bem como lidar, muita demanda, muita exigência, que pode ser uma exigência da vida, pode ser a exigência de um filho, de uma filha, pode ser qualquer que seja a exigência. Como nós somos muito exigidos e nós estamos dentro de uma característica que nos parece que está faltando energia dentro de nós, nós começamos a ficar seguramente irritados. Nesse momento que a gente se irrita, que existe uma invasão interna, que pode ser por um barulho, pode ser por um chamado muito grande, um estresse no trabalho. Então, a gente começa a se sentir invadido, aquilo dá uma raiva. Essa é mais uma evidência de que existe um abandono. Quando a gente começa a ficar muito irritado com situações do cotidiano, isso é porque existe já um abandono, a gente não está se percebendo. Nós não estamos percebendo que existe um distanciamento entre o ser e aquilo que a gente pensa que é. E a partir do momento que nós vamos fazendo esse caminho de volta, que essa é a nossa trilha existencial, é nós fazermos o caminho de volta à nossa essência. Esse é o caminho da nossa vida. E depois, quando a gente consegue, né? Algumas pessoas falam assim: nossa, Léo, eu acho muito engraçado e cômico ao mesmo tempo na hora que as pessoas falam assim que estão com a terapia em dia. Eu olho assim para a criatura e falo: meu Deus do céu, né? Se nós, né, temos uma vida inteira, como é que a pessoa vai se achar que chegou em algum lugar? Chegou aonde, criatura? Onde é que você chegou para dizer que você está com a terapia em dia? Um monte de coisa para trabalhar, um monte de raiva no coração, e você está me dizendo que você está com a terapia em dia? Né? Terapia da onde em dia? E como que uma terapia pode ficar em dia? Se nós somos seres em completo processo de transformação, e essa transformação ela não para. Você pode parar de se transformar, mas a transformação ela não para. Convites para a transformação, elas estão aí o tempo todo para que a gente possa se enxergar, se desenvolver. Eu vejo muitas vezes pessoas falando assim: eu estou com a terapia em dia, não tenho nem o que falar com a terapia. Esse daí são os piores dias, tá? Os piores ou os melhores, né? Porque aí você dá uma cutucadinha assim, ó, só de levinho, fazendo tum na pessoa, a pessoa já desmonta. Por quê? Porque tem um monte de coisa para trabalhar, todos nós. Eu digo que eu também tenho, tá? Eu também tenho.
um monte de coisa para trabalhar. Estou aqui nesse plano para me desenvolver. Tem um monte de emoções que precisam ser trabalhadas, curadas, desenvolvidas aqui dentro. Estou aqui fazendo esse exercício. E como aprendiz, faz parte do meu processo de aprendizado, também passar a informação daquilo que eu venho percebendo com o meu trabalho, com a minha busca pessoal, né? Então, veja só, uma outra característica que ajuda muito quando nós estamos nos sentindo abandonados é a solidariedade. Mas olha, agora eu vou tocar num ponto espinhoso, tá? Não é para falar assim, a solidariedade não é para tirar selfie, tá? Para falar Léo, amigo do bem, né? Olha como eu ajudo as pessoas, né? Para ficar bonitinho no Instagram, nas redes sociais, né? Não é isso não, tá? Isso aí é vaidade, isso é puro ego, tá? Então se você está fazendo isso, para. Se você ajudar, guarde para você. Se você estiver ajudando as pessoas, guarde para você. Não fale para ninguém. Não precisa. Não precisa. Ajudar o outro é uma questão de fazer a justiça divina. Ok? Os judeus chamam isso de tzedakah. Fazer justiça divina. Não é para envaidecimento do ego. A quantidade de gente em grupos de solidariedade que se envaidecem por conta disso. Você está se envaidecendo por conta disso? Você está se envaidecendo por fazer o básico, Por fazer aquilo que precisa ser feito? É por isso que você está se envaidecendo? Então pare com isso. Não faça isso não. Tá? Isso não faz bem para você. Para a pessoa que você está ajudando, até vai fazer um bem. De repente você está doando o seu tempo, você está doando a sua inteligência, está doando alguma coisa, um prato de comida que seja, né? Agora, não se invadeça por conta disso não, tá? A gente tem que fazer isso, seguir em frente e entender que se existe uma pessoa que está necessitada de algo, né? Essa pessoa, ela precisa ser ajudada. É digno que essa pessoa seja ajudada. Agora, a solidariedade do fundo do coração, ela é silenciosa. Tá? Você faz seu trabalho quietinho. Não fala pra ninguém, você não posta em rede social. Você não faz alarde. Você não sai falando aos quatro ventos. Você só vai lá e faz aquilo que precisa ser feito. E o que precisa ser feito? Aquilo que toca o seu coração. Tem pessoas que ajudam animaizinhos, bichinhos. Tem pessoas que ajudam crianças. Tem pessoas que ajudam comunidades. Tem pessoas que ajudam um parente que seja, né? Mas sempre olhe para dentro de você para ver aquilo que te toca. Que quando a gente está fazendo a justiça divina aqui, nesse plano, nós recebemos uma quantidade de energia muito satisfatória. É uma ajuda mútua que acontece. Então, quando você percebe que você está se sentindo abandonada, né? Para corrigir isso, tente perceber o que você pode fazer para ajudar a outra pessoa. Léo, mas eu não tenho energia, eu não tenho tempo, eu não tenho... Gente, você não está no seu trabalho? Tem amiga do lado que muitas vezes está precisando de uma atenção, né? Ou você passa ali aquela pessoa que está trabalhando ali na limpeza, você cumprimenta ela? Mas não é para cumprimentar, para falar que você, né, é boa gente. Não, no fundo do coração, olha para aquele ser que muitas vezes ninguém olha. Olha para aquele ser. Olha para aquele ser que pega o seu carro e vai estacionar. Dê um bom dia. Muito obrigado. Aquele ser que te atende com gentileza num restaurante. Né? Então, olha para isso. É uma maneira de você ajudar. Você pode estar aqui nesse plano ajudando o tempo todo, fazendo a justiça divina o tempo todo. Isso é muito importante.
E é uma das formas que você tem de olhar para olhar para esse sentimento de abandono e começar a corrigir isso dentro de você. Ah, Léo, mas se eu estou me sentindo abandonada, eu vou ajudar o outro? Sim, é uma maneira. Né? É uma maneira de você olhar para dentro de si e perceber e começar a agradecer a vida que você tem. Porque tem tantas pessoas que são tão abastadas, né, de energia, tem tanta energia, tem tanta saúde, tem tanta alegria, né? E você usa isso para quê? Para ir no churrasco? Tomar sua cerveja? Assistir o jogo? É só para isso que você ajuda? Que você usa a sua alegria? Tem tanta gente precisando. Será que algo não te toca? Então vamos olhar para isso. Nós precisamos olhar para isso, que é uma das maneiras da gente começar a curar essa perspectiva do abandono interno. E uma outra coisa, ou seja, a sua espiritualidade. Como anda a sua espiritualidade? É uma forma de você olhar para você. Você tem feito uma meditação? Você também diz que não tem tempo. Será que você tem feito uma oração para você? Ou um sentimento de agradecimento, de contemplação? Para essa energia psíquica que existe aqui dentro? Né? A oração, a contemplação, ela tem um efeito muito importante. Descobriram por pesquisas recentes que quando alguém está no momento de contemplação, de oração ou meditação, isso irriga o nosso lobo frontal, que é a nossa parte do cérebro aqui, destinada essa parte do cérebro para tomar atitudes. Então aquela pessoa que começa a orar, ela fica com mais disponibilidade para tomar atitudes. Olha isso, que interessante. Ela toma mais atitudes. Ela não fica em dúvida. Então, se você está em dúvida demais, você está desconectada da sua espiritualidade. Isso é uma forma de se abandonar. Então, estou trazendo para você aqui várias formas de abandono. Ok? Claro que tem o abandono mesmo, que a pessoa, né, se largou por completo, né? Sei lá, está fazendo trabalhando em casa, né, o dito home office, né? De pijama, com a barba por fazer, cabelo despenteado, um horror. Se é casada, a mulher olha para aquela situação e fala assim: meu Deus, esse estrupício. É um estrupício, né? A criatura com a barba por fazer, né? Para quem usa a barba, né? Vamos lá, vamos se cuidar, né? Vamos se cuidar, passa um perfume, coloca uma roupinha bonita, né? Que isso aumenta, né? Não trabalha de chinelo, não. Se você está em casa, tá? Existe uma questão objetiva, né? Muitas empresas pedem para que os seus funcionários voltem para o trabalho presencial. Sabe por quê? Porque cai a produtividade. Que a pessoa se larga. A pessoa se larga. Exatamente. Então a pessoa entra num vídeo de câmera fechada, tá com cabelo estrambólico, né? Aquela coisa assim que aquele cabelo que, meu Deus do céu, seja homem ou seja mulher, né? A mulher já tá com o cabelo que não lavou faz 3 dias. Aquela coisa delicada, né? Como é que tá a tua autoestima? Né? Então vamos cuidar. Vamos cuidar. Coloca uma roupinha, né? Não precisa se arrumar parecendo, né, que vai pra uma festa. Não, mas coloca uma roupinha que você fala assim: não, tô bem, tô digna. Aqui. Estou me sentindo digno aqui, ó. Vou começar meu trabalho. Faz a barba. Né? A mulher. Passa o perfume. Léo, mas só tem eu na minha casa. Então você se arruma para os outros, é isso? Entende? Você não vai passar um perfume não para você sentir esse aroma gostoso que você tomou um banho, né? Então vamos começar a se cuidar, porque cuidar de si também é uma forma de você
iniciar esse processo. Tem algumas pessoas que ficam só nesse plano, só no cuidado superficial, né? E não dão atenção para esse abandono interno, né? Esse abandono da essência, que é isso que eu quero que você olhe, né? Mas vamos olhar para isso, porque isso é muito importante. Isso é importante demais, né? Porque a partir do momento eu vejo tantas pessoas, né? Tantos casais se perdendo por conta disso, né? O homem ali, o cabelo estrambólico, a barba por fazer. Muitas vezes, olha, eu vou falar isso para os homens, todos os homens agora, tá? Presta atenção. A quantidade de reclamação que eu vejo das mulheres, de vocês, né? Eu falo de vocês porque terapeuta parece que é assexuado, né? Terapeuta parece que não tem sexo. As pessoas contam cada coisa, né? E falam assim, olha, Léo, desculpa falar, eu sei que você é homem, mas desculpa falar, vou reclamar dos homens. As mulheres reclamam, sabe por quê? Porque os homens se abandonam. Muitas vezes você quer tomar um banho. Gente, pelo amor de Deus, na época que estamos, em 1940 ninguém usava perfume, só pessoas muito elitizadas. Mas nós estamos em 2025, já mudando para 2026. O acesso tá fácil. A gente consegue, né? Comprar sei lá, né? Algumas criaturas não é nem perfume que dá um jeito, é um inseticida que tem que passar, né? Para ver se dá um jeito. Então vamos lá, né? Homens aqui desse planeta, vamos se cuidar. Vamos se cuidar, né? Porque a sua namorada, a sua esposa quer ver você bem. Agora eu vou falar com você mulher também, viu? Porque aquela coisa, prende o cabelo, coloca um negócio assim, amarra, né? Aquela coisa, parece um ninho aqui em cima, assim, né? Um ninho que não está se cuidando, né? Não está. O marido também chega em casa, vê aquela mulher abandonada. Você que está se abandonando. Você está se abandonando? Seu marido chega em casa, você está abandonada. Então vamos acordar, mulher. Onde está a sua autoestima? Onde está a sua vontade de cuidar de você? E pode ser que você esteja vivenciando um processo muito delicado aí dentro, uma tristeza, talvez uma depressão. Mas vamos sair dessa situação. Você pode se levantar. Porque, veja só, principalmente o processo depressivo. O processo depressivo, ele tem um ótimo auxílio no momento que você para de ter dó de você e você se põe a ajudar outras pessoas. Tá? Aos poucos você vai mudando o seu padrão vibratório. Aos poucos você muda aquilo que existe dentro de você. Você tem um novo olhar para si. E outro ponto, tá? Outro ponto, principalmente para as pessoas aí que trabalham em casa. O pessoal do home office, tá? Nós temos uma coisa muito delicada, que é a redução da chamada vitamina D. Né? As pessoas não pegam sol. Você sabia que você tomar um banho de sol, você ir ali tomar um pouco de sol, o sol, a energia do sol, ela tem um poder de limpeza energética. Você tomar um pouco de sol tem um poder até de afastar energias mais densas de você. Se você for com esse propósito, então toma um pouquinho de sol. Isso vai ajudar bastante. Né? Você aí, mulher, que muitas vezes fala assim, puxa, Léo, eu consigo perceber realmente, eu estou me sentindo um tanto quanto abandonada sim, mas eu não tenho vontade de fazer nada. Não tenho vontade. Então vamos lá, olha, tome banho de sol. Tome, se arrume direitinho, né? Vá ajudar outras pessoas, tudo isso ajuda bastante. E principalmente, se ainda assim continuar tendo esses sintomas, procure uma ajuda profissional, tá?
seja de um posto de saúde, seja de um psiquiatra, seja de um psicólogo, procure ajuda profissional, porque isso ajuda muito o teu processo de desenvolvimento aqui, ok? Então, vocês gostaram do papo? Vocês gostaram? Nós estamos aqui, em quase 1 hora aí no ar, falando sobre essa questão do abandono. E é tão gostoso a gente compartilhar e aprender juntos aqui, Tem hora que eu puxo um pouquinho, a orelha, Mas sabe por que eu faço isso? Porque eu quero ver você se desenvolver, eu quero ver você crescer como um ser nesse mundo, viu? Então eu estou muito feliz de ter esse papo. Aproveite seu domingo, esse domingo maravilhoso, aproveite, realmente fique com a família e traga esse olhar para você e diga para você mesmo, até mesmo no espelho: eu te amo, eu estou com você. Fale isso para você, tá bom? Um bom domingo a todos. E acompanhe o programa do Léo Alves amanhã, 10h30 da manhã, tá bom? Tchau, tchau.